Olá, meu nome é Marina Dias, eu sou artista visual e eu vou contar um pouquinho para vocês como foi produzir as obras da exposição Cores em Festa. Uma mostra onde eu trago monotipias botânicas feitas com uso de prensa e tinta para xilogravura, monotipias também feitas a tinta a óleo com uso de vidro para impressão, algumas esculturas feitas em argila, algo inédito também, eu nunca tinha feito uma exposição com essas esculturas, e uma retrospectiva onde eu trago algumas das minhas pinturas, as minhas preferidas, feitas com tinta acrílica sobre papel ou sobre tela. As salas da exposição, elas são temáticas, então a gente não separou exatamente por nomes nas obras de arte, e sim por salas. Isso porque a exposição também faz uma referência à minha comemoração dos 40 anos de idade. E quando a gente circula pela exposição, é possível identificar essas diferentes fases em que eu participei, eu gostei de alguma maneira da arte, como ela entrou na minha vida, né? Então, desde muito pequena eu queria brincar, né, com dança, e eu lembro disso muito de um repertório fotográfico, né, e poucas lembranças, poucas memórias visuais, e isso se transformou em uma monotipia. Já durante a minha adolescência eu quis me envolver muito com a área musical, então eu queria tocar bateria, quis tocar trompete, quis entrar em orquestra sinfônica, quis tocar violão, e todo esse universo também se refletiu aqui nas obras de arte. Mas nada disso também foi muito permanente. Eu acho que um pouco pela fase da adolescência, em que a gente vive diferentes experiências, mas o que perdurou mesmo foi a pintura e depois a arte em argila, e por conta disso houve essa união dessas obras, desses espaços, em que eu acho que é muito legal quando a gente consegue trazer essa união de informações, de forças, olhando, né? Olhando o trabalho visualmente. Como publicitária, eu também entendo que essas monotipias, elas me lembram muito gravuras, me lembram muito cartazes, e isso também, quando eu vi na parede, mesmo antes, acho que durante o processo de produção, me impactou de uma maneira bastante positiva. Foi um olhar da publicitária, da designer gráfica, são as duas formações que eu tenho, junto com a artista visual. Então, quando a gente coloca essas informações, essas obras, esses quadros na parede, eu consigo, né? Eu particularmente consigo identificar essas diferentes nuances, essas diferentes fases da vida dentro desse trabalho. Então, esse universo das cores em festa é a ideia da exposição, e é aqui que eu revelo um pouquinho dessa identidade. A Sala Cores em Festa é o que dá título à exposição, isso porque eu quis trazer dentro desse espaço uma verdadeira escola de samba passando pela avenida. Então tem a banda da escola de samba, tem a ala das baianas, alguns carros alegóricos, e a ideia é que quando a pessoa adentrasse esse espaço, ela sentisse de alguma forma alguma ideia de movimento, e quem sabe até conseguisse ouvir alguns sons aí por conta das obras de arte. Também tem alguns quadros menores, em menor formato, onde eu separei mesmo a banda, né, da escola de samba passando, e também em diferentes alturas, isso para que desse essa ideia de movimento, para que desse essa ideia de que as cores estão em festa. Essa sala chama O Ar Que Eu Respiro porque é a união das monotipias botânicas que eu fiz com o uso de prensa, e também de algumas esculturas com temáticas de animais, que é uma pauta que eu gosto bastante quando eu trabalho com a arte em argila. O trabalho com as monotipias botânicas, ele é um trabalho bem recente para mim, dentro do meu universo. Isso porque eu já vinha pesquisando alguns trabalhos do Luiz Zerbini, por conta de uma exposição recente que ele fez no MASP, em São Paulo, e fui pesquisar um pouco mais sobre essas obras, sobre esses trabalhos. Vi alguns livros que ele fez, sobretudo o Macunaíma, um livro específico também de monotipias botânicas, e com todo esse material em mãos eu senti que era o momento de eu também investir numa prensa, e surgindo essa possibilidade eu comecei a fazer essas impressões, gostei muito do resultado, e por isso que elas fazem parte aí dessa sala O Ar Que Eu Respiro.
Já as artes em argila, elas são um processo um pouco mais demorados de se fazer. Então, são processos que eu já venho tendo ao longo de alguns anos e vi a soma dessas obras e entendi que também valiam participar dessa exposição, uma vez que o universo dos animais é um universo que eu gosto bastante. E aí, unindo então as monotipias botânicas, tive o entendimento que faria parte dessa sala O Ar Que Eu Respiro. A sala retrospectiva, ela é a união de obras feitas em diferentes anos, mas que também são obras bastante relevantes para a minha carreira como artista visual, uma vez que eu percebo, não só eu, mas como o meu orientador também já reforçou essa informação de que houve uma mudança mesmo da minha carreira, do meu olhar artístico e do meu trabalho como artista visual, um processo de amadurecimento. São obras relativamente recentes, porque elas se iniciaram durante a pandemia de Covid-19 e tem algumas questões também de gênero, de relacionamentos. E essa montagem, né, eu acho que é uma curiosidade dentro dessa sala, desse espaço. Essa montagem ela foi feita pensando nos olhares das pessoas em relação aos diferentes tipos de relacionamento. E em função desses olhares a gente consegue perceber alguns preconceitos. Então a montagem foi feita pensando também em como as pessoas olham, como as pessoas nos veem, a partir da ideia, né, de gênero e sexualidade. Dentro dessa sala nós colocamos também 2 esculturas em argila, feitas em anos diferentes, e essas esculturas elas também são referentes a esses olhares, embora elas não tenham um olho propriamente dito dentro do seu rosto, né? Esses olhos não estão desenhados, mas elas estão olhando para as obras de arte. Então toda essa sala ela teve esse cuidado em relação à montagem e como o público olharia para isso, porque ele também vai se sentir olhado pelas obras de arte. Esse foi o conceito dentro desse espaço.